Quero perguntar para vocês dois, do ponto de vista da cobertura como repórteres. Tem um aparato muito feito das redes sociais, então nenhum candidato que eu consiga imaginar hoje não tem um social media, ou não tem um fotógrafo, ou não tem alguém com um telefone celular pronto para gravar imagens e para fazer tudo o que se espera para ser, como o Gabriel disse, levado ou para o horário eleitoral gratuito, ou para as redes sociais, ou para captar ali alguma dimensão que ele queira. Mas isso, na avaliação de vocês, é a grande força que o candidato coloca na sua campanha? Ou seja, é um batalhão de gente, eu vou chamar um batalhão reduzido em relação à minha época de repórter, são 3, 4 pessoas só de mídias sociais. O foco dele é isso. Vocês percebem que o candidato está adotando de alguma maneira uma linguagem de rede social, ou ele muda um pouco quando tiver... Opa, peraí que agora tem celular aqui, vamos fazer. Ou a todo momento tem que ter um assessor lá dizendo, gente, isso aqui, vamos fazer um cortezinho para rede social? Vamos fazer isso aqui? Como é que é essa relação deles quando estão nas suas pautas hoje em dia e que vocês vão acompanhando, como é que eles lidam com isso? Olha, é a campanha das redes sociais, viu? Vou falar com vocês. Acho que tudo é pensado para as redes sociais. É por isso que não tem esse show, vamos dizer assim, né, que tinha antigamente nas ruas, porque hoje em dia o show é nas redes sociais. Porque eles sabem que eles aparecem para um número de pessoas se eles vão às ruas, mas ele aparece para um número 10 vezes maior se eles aparecem nas redes sociais. Então, muitas coisas são pensadas para a rede social. Então, por exemplo, sempre há, como eu falei, essa equipe de audiovisual dela. E não é uma equipe simples. Apesar de pensar que rede social é uma produção simples, não é. Eles fazem algo, assim, cinematográfico para as redes sociais. Então, é uma pessoa só para segurar um microfone, aquele suporte de girafa, sabe? Para poder alcançar ela enquanto ela está falando com uma pessoa. Um microfone boom, uma lapela com ela. Uma pessoa com uma filmadora, não sei se fala esse termo hoje em dia, inclusive. Do meu tempo era isso mesmo, mas Calma, você voltou muito estou muito feliz que essa... Eu nem sabia que você conhecia essa palavra. Não sou tão jovem quanto parece. Eu estou muito feliz que essa denunciar. E tem uma pessoa usando esse aparelho, cujo nome não vamos especificar aqui. E também uma pessoa tirando fotos, uma pessoa só com o celular já voltada exatamente para social media, mas óbvio que ele trabalha com as tecnologias mais bem elaboradas também, depois vão para as redes sociais. Então, assim, existe todo um trabalho para as redes sociais que não existe nenhum momento que não é pensado para isso. Mas mais do que isso, até o tempo que você fica num local. Por quê? Antigamente, talvez, o candidato, para conquistar mais pessoas, para falar com mais pessoas, ele tinha que ficar ali pelo menos 2 horas no local, porque ele tinha que conversar com os comerciantes da rua inteira. Hoje em dia, talvez eles vão para um local, mas ficam no horário, um tempo reduzido naquele local, porque mais do que falar com as pessoas, é importante você fazer um vídeo para sua rede social, para anunciar para as pessoas que você foi para aquele local, que você marcou presença, por exemplo, na região norte, na região centro-sul, e depois isso será usado nas redes sociais. Então é basicamente isso que eu quero falar. Eu acho que até o tempo de duração da campanha em cada local que você vai é pensado para focar mais nas redes sociais do que aquele contato corpo a corpo, porque pode ser, eu não consigo afirmar, que as redes sociais acabam convertendo mais votos do que você ficar lá durante 2 horas. Aí não sei. O candidato da TV, Mauro Tramonte, lida como com as redes sociais e com essas equipes, Borges? Ele tem ficado pouco tempo nas ruas. Ele tem ficado pouco tempo nas ruas, assim, as agendas... A agenda que o Tramonte ele ficou mais tempo nas ruas foi uma agenda que ele fez no hipercentro de Belo Horizonte, em que ele fez uma caminhada de aproximadamente 40, 45 minutos. Mas, assim, normalmente as agendas têm durado 20 minutos, assim, contando com o tempo em que ele dá a coletiva para a imprensa. Não é nem o tempo de caminhada dele no local. Hoje, por exemplo, foi uma agenda que levou ali aproximadamente 20 minutos, assim, foi 18 minutos marcadinho no relógio. Então, assim, eu tenho percebido que o investimento da campanha do Tramonte tem sido no audiovisual, na equipe de audiovisual dele, justamente para depois levar esses materiais para as redes sociais e para comunicar que esteve em determinado lugar da capital falando sobre determinado assunto. Então, assim, normalmente, e a equipe de audiovisual dele é muito grande, assim, normalmente tem 2 pessoas, 1 ou 2 pessoas com câmera, tem fotógrafo, tem um cara com microfone. Então, assim, é uma equipe muito bem montada
para gravar aquele período em que ele ficou na rua, para depois produzir um material a partir disso. E aí me chamou atenção muito uma coisa que aconteceu justamente nessa agenda em que ele ficou mais tempo na rua, lá no centro de Belo Horizonte, que foi que logo depois que ele encerrou a agenda, ele já tinha ido embora. O coordenador daquela equipe política dele, do pessoal que entrega santinho, do pessoal que entrega adesivo, que fica hasteando a bandeira, reuniu as pessoas, normalmente são 10, 11, 12 pessoas que fazem esse trabalho, reuniu elas, parabenizou pelo trabalho, só que fez uma observação para elas. Na próxima vez a gente tem que tomar cuidado para ficar um pouco mais junto para conseguir atender ao enquadramento da gravação da agenda do candidato. E aquela coisa de hoje pensar se está gravando na horizontal ou na vertical, porque vai caber mais gente no enquadramento. Pensar se está cheio, se está vazio, né? Porque é isso que exatamente. Para dar a impressão de que aquela agenda foi volumosa, né? Teve bastante gente envolvida naquela agenda. E acho que é importante pontuar nesse caso que o Borges está mencionando, é que essa é uma preocupação dos candidatos de todas as correntes em todo exatamente. Todo candidato está preocupado em alguma medida em participar de um evento que tem uma quantidade visível para o público grande de pessoas, né? Então, quem depois vai editar para colocar na propaganda eleitoral, na TV, etc., ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, essa não é uma particularidade de Mauro Tramonte. Exatamente. Todo mundo que faz evento, comício, com bandeira, com gente em cima de palco, ou coisas assim, todo mundo quer exatamente o mesmo resultado. Dar uma ideia de que está cheio, com muita gente, etc. Nem sempre isso acontece. Os candidatos não conseguem ter agendas desse volume. Mas às vezes acontece. Então, o trabalho de social media, o trabalho de quem está na comunicação de campanha é fazer isso mesmo, né? É fazer um portrait assim, do candidato da melhor maneira possível para o candidato, né? Já diziam que as redes sociais iriam ser o futuro, né? Do trabalho. Sim. E é isso. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, vou pegar a liberdade e fazer uma pergunta pro Gabriel, porque eu queria entender o seguinte: o Mauro Tramonte vem da TV, então ele vem das câmeras. Sim. Pode não ser das redes sociais, mas ele já está acostumado com as câmeras. Você acha que ele fica à vontade com todas essas câmeras, com toda essa atenção, com todo esse trabalho de audiovisual em cima do trabalho dele, ou não? Ele fica à vontade, assim. Pelo que eu percebo, pelo menos, é algo que é natural para ele, sabe? Porque o momento em que ele é gravado é um momento em que ele está conversando com as pessoas. Então, assim, não é nenhuma coisa que ele necessariamente também ele precisa ficar preocupado com o enquadramento. Sim. Ele não precisa chegar na pessoa para conversar mais de um jeito aqui, mais nesse ângulo ou então no outro ângulo. É uma coisa assim que a própria equipe dele fica responsável e ele consegue agir de uma forma bastante natural na frente das câmeras. Até porque ele já está acostumado com essa linguagem mais direta. A percepção que eu tenho é as pessoas com quem ele conversa na rua são as mesmas pessoas com quem ele conversava pela televisão. Interessante. Isso é curioso. Eu vou fazer a pergunta inversa agora. As pessoas que parecem estar alinhadas com o plano de governo de Duda Salabert têm uma perspectiva de uma atenção para o meio ambiente, de uma preocupação com o combate à mineração depredatória, tem uma preocupação com os públicos LGBTQI a mais, com a realização de eventos culturais na cidade, algumas coisas que estão no plano de governo. Como é que essas pautas ressoam nas agendas públicas até agora, Salma? Ela utiliza exatamente desse público ou de alguma maneira ela está indicando uma ampliação, ela está indo para espaços onde, digamos assim, poxa, eu como repórter não esperava que ela estivesse vindo exatamente nisso aqui. Como é que é a sua percepção? Olha, até agora está bem alinhado com o que você espera da Duda Salabert, o que você espera pelo plano de governo dela. Então, por exemplo, eu já fui em muitos locais como Maleta, o Mercado Novo, o Mercado Central, que são locais que eu espero que a Duda vá, inclusive, no dia a dia dela mesmo, sabe? Também locais que você não iria no dia a dia, mas que ainda assim combinam com a Duda como pessoa política, vamos dizer assim, com as pautas que ela defende. Então, eu já fui em um quilombo, na Zona Leste de Belo Horizonte, que tem relação com o que ela coloca no plano de governo dela, que é para defender as comunidades tradicionais. Já fui ao pé da Serra do Curral, muito interessante. Então, o que para mim é diferente, para ela pode não ser. Então, para mim é muito interessante poder ir para locais que eu normalmente não iria. E outros locais que têm relação com o meio ambiente. Então, ela, hoje, por exemplo, por causa do podcast, acabei não acompanhando ela nesta agenda, outro repórter foi, mas ela foi para uma cachoeira no Ribeirão, no Rio Arrudas. O que
é uma coisa muito curiosa, né? Mas tem relação com a pauta dela de meio ambiente. Então, todos os locais que ela foi até agora são locais que combinam sim com o plano de governo. Não estou vendo algo que você pensaria que ela vai fazer diferente, talvez para tentar angariar outro público. Pelo menos até agora, né?